O nosso Mitos e Verdades de hoje vai falar sobre alergia, alergia de uma forma geral. E você já pode ir mandando a sua pergunta, a sua dúvida no Twitter, colocando a hashtag EPTV1. Quem vai responder é a doutora Janaína Mello, ela que é médica alergista. Obrigada, doutora, mais uma vez, por aceitar o nosso convite. Obrigada, boa tarde. E eu já começo com aquela pergunta clássica: a alergia tem cura, mito ou verdade? Mito. A alergia tem tratamento como outras doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes. Existem até tratamentos que auxiliam o controle muito bem, porém cura completamente não. Dá para amenizar, com mas certeza, não dá para ficar até assintomático por muitos anos, sem sintomas por muitos anos. Agora, a próxima questão aqui é em relação a regiões do país e às vezes até a zona rural, zona urbana. Se eu mudar de região, eu posso ficar melhor em relação aos sintomas das minhas alergias? Existem alergias respiratórias, principalmente, né, como a rinite, a asma, que são piores em algumas regiões. Por exemplo, no sul, pacientes que são alérgicos a pólen, quando vêm para uma outra zona que não tem tanta polinização, ficam melhores. Pacientes que são alérgicos a ácaro, por exemplo, em Ribeirão Preto, é muito o acúmulo do ácaro. Quando vão para outras regiões, eles melhoram. Certo. E a gente separou aqui também essa tela para falar sobre calor e frio. Tem gente que é alérgica a calor e a frio, doutora? Sim, por incrível que pareça, sim. Tem tantas alergias respiratórias quanto de pele. Por exemplo, tem urticária, que são aquelas manchas vermelhas elevadas que coçam muito, tanto a calor quanto ao frio. O paciente pode inchar a boca quando entra em contato com frio ou se empolar inteiro. E também podem ter alergias respiratórias, como, por exemplo, a rinite. A rinite pode piorar em mudanças de temperatura quando entra num ambiente com ar-condicionado, quando sai do chuveiro. Então, piora sim. E a gente já tem lá no Twitter, na hashtag EPTV1, algumas perguntas. E a do Guilherme tem a ver com essa época de calor. Ele é de Colina e está perguntando, doutor, ele está contando aqui que ele tem um sobrinho de 5 anos que fica com a pele super irritada quando corre, quando fica suado. Uma médica disse que é alergia ao próprio suor dele. Isso existe, doutora? Seria uma alergia ao suor? Existe, Guilherme, existe sim. Tem uma doença chamada dermatite atópica, que é muito comum o paciente com essa doença de pele, que são com manchas grosseiras nos braços, nas pernas, que pioram quando a pessoa faz exercício físico com calor, com suor. Elas coçam mais, ficam mais vermelhas, mais escamativas. E também existe, como falei, a urticária ao calor, que quando a pessoa faz um exercício ou toma sol, enche de placas vermelhas no corpo. Mas aí a saída seria ele não fazer tanto exercício ao ar livre? Na verdade, existem tratamentos que controlam, tá? Então, ele vai estar usando um antialérgico para controlar hidratantes, para melhorar a pele, fazer um controle da pele, para que ele possa ter uma vida normal. O ideal sempre é tratar para ter uma vida normal, não ter restrição. Procurar um especialista, né, gente? A outra pergunta aqui do Cro Damasceno, eu acho que é mulher, pelo que eu estou vendo aqui na fotinho, ela está contando: minha filha era alérgica a chocolate e ela ficou 1 ano sem comer. Voltou a comer e aí sem nenhuma reação. É possível o corpo esquecer da alergia, doutora? Então, existe tolerância. O esquecer seria tolerância. A gente adquire uma tolerância. Eu começo a tolerar um alimento. Por exemplo, sou alérgico ao leite de vaca e depois de um tempo a criança começa a tolerar, começa a reconhecer, começa a suportar esse alimento. Pode ser que ela tenha sido alérgica há um tempo ao chocolate ou até mesmo a proteína do leite de vaca que vai no chocolate e depois tolerar. Então, cada caso é um caso, né? Não tem como a caso. gente generalizar quando a gente está falando sobre alergia. A senhora já explicou aqui um pouquinho sobre a questão do ácaro e a gente separou alguns lugarzinhos onde o ácaro costuma ficar muito, né? Então, cortina, sofá, almofada, na fronha do travesseiro também. Certo. Não tem como eliminar ácaro da vida da gente. Então, o ácaro é o bichinho da poeira doméstica, ele está em todos os ambientes, no ar-condicionado, no ventilador, em todos que você falou. É interessante usar capas protetoras que são com revestimento impermeável, por exemplo, no travesseiro ou no colchão, para que você evite o contato com a parte respiratória e com a pele. E existem vacinas chamadas imunoterapia, que você utiliza tanto por gotinha quanto injeção, que faz com que você tenha proteção contra esse ácaro. E em relação a esses lugares, sala, quarto, fazer uma limpeza mais frequente Sempre ajuda? aspirar, nunca varrer.
tá? Porque varrer você levanta a poeira e o ácaro fica no ar, então não é legal isso. Então aspirar, passar pano sempre, tirar pó, então não usar espanadores, passar sempre um pano úmido. No sofá seria legal impermeabilizar, usar um sofá de couro, corino ou napa, ou então fazer aquelas impermeabilizações também ajuda. Já vai ajudar. Agora a gente vai falar sobre alergia a alimentos, né? São muitos, né? A gente não tem como ter uma regra em relação à alergia com alimentos, mas separamos então crustáceos, trigo e leite, que são alguns dos mais comuns aqui no Brasil. Às vezes a pessoa tem uma certa intolerância, passa mal e nem imagina que na verdade é uma alergia. Sim, a gente tem que diferenciar alergia alimentar de intolerância, certo? Alergia alimentar podem ter sintomas respiratórios, sintomas de pele, sintomas gastrointestinais. Então, pode se empolar, pode espirrar, pode tossir, pode ter falta de ar e pode também ter diarreia ou vômitos. Camarão, frutos do mar, é um alimento muito comum para alergia em adultos, adolescentes. Já o leite de vaca é o alimento mais comum para alergia em crianças. Então, a gente tem sempre que relacionar com a idade também. E é bom observar, né? Então, quer dizer, eu tomo ou como aquele certo produto, me sinto mal e aí eu vou observar. Para falar que a alergia alimentar ela tem que ser reprodutível. O que é isso? Sempre que eu como, eu tenho sintomas. Se uma vez eu comi e não tive, não é alergia. Ah, então tá ótimo, explicado. Mais pergunta do Twitter antes da gente falar sobre dermatite de contato que apareceu por aqui. A Lígia, é possível usar algum remédio ou durante uma vida toda e um dia adquirir algum tipo de alergia? Então essa pergunta aqui é em relação à pessoa que cresceu comendo camarão, por exemplo. Aí, quando ela chega na vida adulta, ela passa a ter alergia. Isso é possível, não necessariamente vai aparecer na Lígia, infância. super importante sua pergunta. A alergia ela não é restrita somente a crianças, à infância. Também pode acontecer só na fase adulta e até na fase do idoso. E alergia a medicamentos é muito comum em adultos, tá? Então, é aquele alimento, por exemplo, a dipirona, que você tomou a vida inteira e em um determinado momento você se torna alérgico. Você começa, quando você toma a dipirona em minutos e até horas, você fica empolado, tem urticária, tem sintomas respiratórios de falta de ar então, e até sintomas acontecer. graves de anafilaxia. Sim, pode acontecer. Agora a gente vai falar sobre dermatite de contato, falar um pouquinho de metal, né? Então, relógio, brinco. Quais são os tipos de alergia que podem dar na minha pele? Então, a dermatite de contato é aquela lesão que coça, dá uma descamação na pele, pode formar até ferida. E os alimentos, os compostos principais são níqueis, mas principalmente também com cosméticos, podemos ter alergia a produtos de limpeza. A dona de casa tem muitas alergias na mão, com feridas na mão por conta de detergente, sabão em pó e água sanitária, entre outros produtos. Certo. A Caroline, eu estava recebendo aqui a informação por meio do meu ponto eletrônico, ela mandou por e-mail essa pergunta. Obrigada, viu, Caroline, por estar junto aí com a gente de todas as formas na internet. Ela quer saber se existe alergia à carne de porco, ela está desconfiada que ela tem. Tá. Existe alergia a qualquer tipo de alimento que seja proteico. Então, carne de porco também pode desenvolver alergia, sim, apesar de não ser tão comum. Para saber, procure um especialista, que existem testes específicos, exames específicos para identificar esse tipo de alergia, tá, Carol? Eu acho que a gente encerra desse jeito. A forma principal de você se proteger, de você ter certeza certeza em relação à sua alergia, é procurar um médico especialista. Doutora Janaína Mello, obrigada mais uma vez por tantas explicações ao vivo aqui com a gente. Boa tarde para vocês. Boa tarde, até a próxima.